Estamos começando o que eu acredito ser uma das semanas mais decisivas do ano de 2023 e que pode impactar os seus investimentos para os próximos meses. Então aconselho você a ficar comigo até o final desse vídeo. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Mondesan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o rumo da economia global, principalmente dos Estados Unidos, porque estamos diante de uma das semanas mais principais em termos de indicadores e destino realmente da economia global para os próximos meses. E com certeza você tem que estar de olho nesses indicadores que eu vou te mostrar e que vai sair durante essa semana aqui na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana e também na Europa, que pode ditar o rumo e a tendência dos mercados para os próximos meses. É um dado muito importante que todos estão esperando e que pode realmente ali no gráfico mostrar para vocês uma inversão da tendência de queda no mercado americano. É o que todos estamos esperando, porque isso vai realmente puxar todas as nossas economias aqui no Brasil e também dos outros mercados emergentes. Mas antes quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se você estiver gostando também do Palavra do Investidor, no formato com que a gente faz aqui semanalmente, trazendo para vocês tudo que impacta os seus investimentos, já deixando de lado aqueles ruídos de mercado, compartilha também com seus amigos que gostam e querem entender um pouco mais sobre esse conteúdo. Então vamos ao vídeo, pessoal. Estamos numa semana, a última semana do mês de janeiro. Essa semana tem muita coisa para acontecer aqui no mercado brasileiro e no mercado americano, também no mercado europeu e também no mercado chinês. Então, garanto para vocês que será uma semana muito decisiva para os mercados internacionais, também pelo fato de que a gente está acompanhando de perto uma possível guinada na Bolsa Americana que pode ditar os rumos, né, dos nossos investimentos aqui no Brasil. Mas eu quero dar um overview primeiro para vocês de tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer essa semana, né? Já vemos na semana passada também alguns indicadores importantíssimos saindo na economia americana. E o grande ponto é, será que teremos, né? Será que os Estados Unidos vai passar por uma recessão agora no ano de 2023? Será que essa recessão será uma recessão forte ou não? Será que as taxas de juros que os Estados Unidos estão aumentando, né, reunião após reunião, será o suficiente para conter essa inflação? E dado um cenário onde as taxas de juros permaneçam por um período mais alto lá nos Estados Unidos, por quanto tempo isso vai permanecer e o quão destruidor será essa taxa de juros alta para a economia americana? Mas vamos lá por partes, né? São muitas perguntas para responder, mas eu quero começar mostrando que toda semana eu trago para vocês que é as expectativas da taxa de juros para os Estados Unidos nas próximas reuniões. Então, para a reunião de quarta-feira, né, teremos aqui a super quarta, onde teremos reunião tanto do Banco Central americano quanto do Banco Central brasileiro para a definição das taxas de juros. E lá nos Estados Unidos, mais de 98% dos investidores apostam em uma alta de 0,25%, elevando a taxa de juros que hoje está em uma banda de 4,25 e 4,5 para 4,5 e 4,75. Mas o interessante agora é olhar para o futuro e ver quais as expectativas para as próximas reuniões. Então vamos passar aqui para a reunião de março, onde temos ali quase 85% de chances de apenas um aumento de mais 0,5%, chegando na taxa de juros dos Estados Unidos a 5%, nessa banda de 4,75 e 5%. Depois ali em maio a gente tem uma manutenção desse patamar até o momento, né, de 5%. Depois na próxima reunião em junho também a maioria dos investidores apostam em uma manutenção, em julho também, e se você for aqui em setembro também teremos ali uma manutenção, em novembro também teremos uma manutenção, né, já com possível corte, e aqui começa realmente o mercado a precificar um possível corte nas taxas de juros já no final desse ano. E por que essa expectativa de corte de juros é tão importante para as bolsas americanas? Porque se os juros não sobem, quem sobe é a bolsa. Então o mercado tende a antecipar já tudo que está acontecendo no mercado. Então, como a gente já espera, né, dado que a gente está olhando a inflação, principalmente nos Estados Unidos, ela vem cedendo já nos últimos dados. Na semana passada tivemos o CPI, que veio em linha com as expectativas, então não tivemos grandes surpresas negativas nem positivas na inflação americana. Tivemos também o PIB dos Estados Unidos
quarto trimestre que consolida o PIB anual, né, e veio mais forte do que o esperado, mostrando ainda de que temos uma economia bem pujante nos Estados Unidos, e isso anima os investidores no sentido de que talvez as taxas de juros já sejam suficientes para conter uma inflação que já está em queda, né? E a economia ainda continua pujante, ou seja, aí eles acreditam que poderemos ter o que a gente chama de soft landing, ou seja, um pouso mais suave na desaceleração da economia americana. Mas voltando aqui para o gráfico, eu quero mostrar também para vocês o PIB, né, que eu falei que saiu na semana passada. Então, consolidado de 2022, um PIB de 2,1%, ainda é um crescimento bem forte para uma economia americana, dado que 2021 foi 5,9%, e olhando para a economia chinesa também foi 3,2%. Então, os Estados Unidos acabou crescendo ali em média com os principais países desenvolvidos. Algo que ainda preocupa um pouco, né, todo esse cenário é o desemprego. Começamos a ver um planejamento de desemprego em massa nos Estados Unidos, principalmente nas Big Techs, nas empresas de tecnologia da Bolsa Americana, mas ainda o desemprego continua nas mínimas e a média salarial desse pessoal que está trabalhando ainda é muito alta, dado que a demanda por trabalho e a oferta, né, ou seja, a quantidade de pessoas procurando emprego e as pessoas que estão oferecendo emprego, isso está em torno de 1,7 ainda, ou seja, tem 1,7 vagas abertas para uma pessoa que está procurando emprego. Então isso acaba fazendo com que a demanda e a oferta, né, cumpra o seu papel, ou seja, quanto menos pessoas procurando emprego ou em busca de emprego e a quantidade de vagas abertas ainda é muito grande, a gente vê um aumento no salário para que essas pessoas se motivem a ir trabalhar. Então, os Estados Unidos vem passando por um momento muito delicado, onde ele pode estar passando por o que a gente chama do ponto de inflexão, ou seja, será que já chegamos realmente no fundo do S&P 500? E aqui eu trouxe um estudo para vocês darem uma olhada junto comigo. Vemos aqui, né, uma tendência de baixa claríssima no S&P 500 desde meados do ano passado. Então o S&P vem corrigindo, caiu mais de 30%, quase 20% no ano de 2022. No ano de 2023, ele deu uma boa recuperada, né, no mês de janeiro, principalmente agora, né? Mas ele chegou num ponto muito importante. Ele acabou rompendo aqui o canal de baixa, rompendo essa média de 200, que é muito importante para definir tendências de longo prazo, né, de um ativo. Só que ele chegou aqui ainda no que a gente chama, ele não conseguiu romper o pivô anterior, né? Ou seja, ele deu uma pernada de alta aqui, ele voltou a corrigir, mas ele precisa romper essa região aqui dos 4.000, 4.100 pontos para que ele possa vir buscar novas regiões aqui para cima. Então esse momento está sendo muito importante para o S&P 500, né? No dia de hoje, segunda-feira, ele vem numa queda até tranquila de 0,7, né? Não é algo muito forte, né, para o S&P 500. E essa semana temos o dado na quarta-feira da taxa de juros, onde o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, pode dar sinais de que de fato manteremos ali a taxa de juros alta por mais tempo, ou se de fato ele já pensa ou tem alguma pista de quando começará o fim do aperto monetário e também as quedas na taxa de juros. Então, essa semana é muito importante. Vocês que acompanham o gráfico ou que acompanham dados da economia, na quarta-feira teremos às 3h30 da tarde o pronunciamento do Jerome Powell sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. Em contramão também, fiquem de olho aqui no S&P 500 se vamos ter, né, esse rompimento desses 4.100 pontos, que também é algo que o mercado está esperando bastante para começar ou desmontar as suas posições vendidas, né, porque tem muita gente short em S&P 500 ainda, principalmente pelo fato de que o S&P 500, dado o histórico dele, ele ainda tem uma projeção de lucros muito alta, né? O lucro do S&P 500 hoje está em 18 vezes. Isso é um número historicamente alto, ou seja, o S&P 500 ainda está caro, dado que a economia está encolhendo, né? As empresas começam a soltar os seus resultados e os seus guidances, né, que é a projeção ou as expectativas do que eles esperam para o ano de 2023, todas elas, ou na maioria delas, estão vindo abaixo das expectativas, ou seja, espera-se uma atividade mais fraca no ano de 2023 para a economia americana, mas
o S&P 500 ainda nesse patamar de preço está muito alto. Então, o preço-lucro que a gente fala, ou é o lucro das empresas versus o preço do S&P 500, todas elas divididas. Então, para que isso se equilibre, ou os preços têm que cair para que o múltiplo fique menor, ou os lucros têm que subir para que o múltiplo fique menor. Então, nesse caso, a gente tem ali algo que não está batendo ainda. Por isso que tem muita gente vendida no S&P 500, porque não acredita que esse patamar de lucro para o S&P 500 é compatível com a saúde financeira das empresas e dos guidances para esse ano. Então, realmente é um momento muito importante, tanto na análise técnica, quanto na análise fundamentalista, quanto nos dados macroeconômicos para o S&P 500. E aqui eu trouxe um estudo para vocês, só para vocês verem como que o S&P 500 não é a primeira vez que ele vem nessa indecisão de mercado e o que aconteceu no passado, dado isso que a gente está vivendo nesse exato momento. Antes eu quero mostrar também a NASA, que vem num cenário semelhante, né? A NASA, que é empresas mais de tecnologia, então acabam sofrendo um pouco mais com a questão de taxa de juros mais alta, mas ele chegou a fazer um fundo duplo aqui e também nesse exato momento está tentando romper a média de 200 e romper, deixa eu compartilhar aqui com vocês, né, gente? Então aqui a NASA que está tentando romper a média de 200 e também tentando perder, né, depois que fez esse fundo duplo, romper aqui esse pivô anterior. Então os dois índices, tanto o S&P 500 quanto a NASA, que está passando por um momento decisivo nesta semana e com certeza com os dados que sairão na quarta-feira, na sexta-feira também com o payroll, teremos o payroll na sexta-feira que vai digitar um pouco, né, vai trazer um pouco mais de clareza sobre esse monte de empresas que estão demitindo, né, principalmente no ano de dezembro e agora no início de janeiro, então isso pode aparecer um pouco melhor nos dados de emprego dos Estados Unidos. Mas eu quero mostrar para vocês aqui como que está a taxa de juros, né, dos Estados Unidos, e eu quero que vocês se atentem a esse momento da nossa história aqui. No ano de 2000, 99, 2000, onde tivemos também um aperto monetário, né, as taxas de juros saíram ali de 4, 4,5%, que já era um patamar alto, para mais de 6,5% em novembro de 2000, e depois começou uma queda forte, que foi culminar ali numa taxa de quase 1% em 2004. Mas nesse processo, como que a bolsa se comportou no S&P 500? E aqui esse é o gráfico, pegando ali do ano de 2000 até 2002, a mesma tendência de queda que eu mostrei para vocês agora há pouco, no S&P 500 nesse momento, a gente pode ver que é praticamente idêntica ao que a gente viu lá no passado, e ele chegou também em algum momento romper aqui esse canal de baixa, tentou romper a média de 200, deixou muita gente na expectativa de que seria um momento de alta, mas depois, quando começou a sair os resultados do ano de 2022, principalmente aqui janeiro, fevereiro, temporada de balanços, né, ele novamente tentou dar uma guinada aqui, não conseguiu romper e devolveu mais uma queda muito mais forte, né, continuando aqui, vindo buscar os patamares de 760 pontos na época, fez um fundo duplo e depois ainda quase tentou um fundo triplo para depois começar a sua tendência de alta. Então o que eu quero alertar vocês? Cuidado com os falsos rompimentos que poderemos ter aqui no S&P 500. Olhando para a parte fundamentalista, realmente não tem muitos indicadores que nos deem a expectativa de um rompimento desse canal e também de uma alta mais forte no S&P 500. Como eu disse para vocês, a expectativa de lucros e a expectativa de crescimento da maioria das empresas dos Estados Unidos ainda é uma tendência de baixa. Então não tem por que ir buscar patamares maiores no S&P 500, porque de fato ainda não estamos vendo isso na expectativa tanto dos consumidores quanto dos empresários. Espero que vocês tenham gostado desse overview que eu dei dos Estados Unidos, e agora eu quero trazer para o Brasil. Então, por que eu falei tanto dos Estados Unidos? Porque isso impacta diretamente na nossa bolsa brasileira, né? O Brasil também não é uma ilha e vivemos conectados com a maioria dos investimentos a nível global, e os Estados Unidos, a China também não é diferente, né? A China, que vem de um ano novo lunar, então teve uma semana inteira de feriado por lá, começou hoje os negócios, acabou fechando em queda. A China, o minério de ferro acabou subindo na madrugada de hoje, agora nesse exato momento está numa tendência de queda, mas a nossa bolsa brasileira hoje está praticamente no 0 a 0, muito também dos investidores esperando o que vai acontecer nos próximos
dias, né, na Bolsa Brasileira. Então, trazendo aqui para o gráfico, né, da Bolsa Brasileira, nós acreditamos em uma tendência de alta no índice Bovespa. Ele já fez um fundo mais alto do que o fundo anterior, ele rompeu as médias de 200, as médias de 50, as médias de 20, então praticamente estão todas as médias começando a se curvar para cima, empurrando o preço para cima. É super normal, depois de uma alta bem forte, igual tivemos aqui, de quase 10%, ele vir corrigir até buscar aqui as médias. Então, nesse mês de janeiro tivemos 2 operações no índice, as 2 positivas, e estamos esperando aqui uma correção, vir buscar algum momento aqui. Os nossos algoritmos estão sendo rodados diariamente para tentar pegar mais operações na ponta comprada, nesse caso, do índice Bovespa na nossa estratégia do índice. Então, o Ibovespa é uma tendência um pouco mais de alta, porque a gente está surfando um pouco do que a gente viu acontecendo na China no final de novembro, dezembro e agora em janeiro, que foi a reabertura econômica por lá, o fim do lockdown e do Covid-0. Então, estamos num momento mais otimista para a economia chinesa. Então, isso acabou refletindo demais nas principais empresas aqui da Bolsa Brasileira, principalmente Vale e Petro. Então, estamos num momento muito importante aqui de alta no índice Bovespa. Trazendo para o índice Small Caps, a gente já tem um cenário um pouco mais de queda, né? Mas ainda não confirmou a tendência de alta. Se você olhar aqui, depois de uma queda bem forte no ano de 2021 e 2022, onde o índice Small Caps caiu mais de 50% quase, né, em poucos meses. Nós vimos uma recuperação, né, na época das eleições do ano passado, e agora realmente mais uma queda de quase 23%, e nesse exato momento uma alta de 10%, 11%. Mas o índice Small Caps, a nosso ver, é o principal ativo que você tem que ficar de olho no ano de 2023, dado que ele foi o mais amassado nos últimos 2 anos. Então a gente está de olho nele porque ele pode estar fazendo uma reversão da sua tendência de queda, dado que ele fez aqui um fundo duplo, ainda não fez as confirmações, como eu disse para vocês, ele começou a fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior, da mesma forma que o Ibovespa também fez, só que ele não andou igual, né? Porque o índice Small Caps ele tem uma menor liquidez, e como os investidores nacionais aqui, tanto pessoa física quanto institucionais, eles estão mais pessimistas com a Bolsa, com essa mudança de governo, essas instabilidades, incertezas que o novo governo traz. Isso, todo novo governo traz essas incertezas. Então, o investidor local ele fica mais com medo da Bolsa Brasileira e acaba vendendo seus ativos. Porém, o investidor estrangeiro que olha uma visão mais de longo prazo e olha um pouco mais a oportunidade de commodities que o Brasil tem, eles acabam entrando na Bolsa Brasileira independente de governo. Só que eles não entram no índice Small Caps porque as empresas são muito pequenas, e o investidor estrangeiro ele vem com muito capital para a Bolsa. Então, ele não consegue entrar numa empresa pequena, dado que realmente, se ele entrar aqui, ele acaba pegando 30%, 40% da ação. Então, esse índice Small Caps está praticamente parado, né? Está praticamente sem nenhum investidor ali acreditando nele, e a gente acredita sim que ele é uma grande oportunidade para o ano 2023, porque principalmente agora quarta-feira com a reunião do Banco Central e ele dando um pouco mais de expectativa sobre o que ele pensa para a política monetária no ano de 2023, olhando para o cenário político, para o cenário econômico, né? Então, Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, vai falar na quarta-feira, vai ter a ata do Copom, e é muito importante que fiquemos de olho para saber se teremos alguma pista de quando começaremos a ter uma redução na taxa de juros aqui no Brasil. Dado que estamos com a taxa de juros muito alta, a nossa inflação já caiu bastante nos últimos meses, né? Então, realmente, não tem por que ficar com uma inflação tão alta como a gente está nesse momento. Inflação não, com a taxa de juros tão alta quanto estamos nesse momento. Então, realmente, qualquer sinal que a gente ver de uma possível desaceleração na alta de juros, uma possível queda na curva de juros futura, a gente vai ver realmente esse índice Small Caps crescendo de maneira absurda. E eu quero convidar vocês, estamos aí com uma campanha aberta, se eu não me engano estamos nos últimos dias, já tivemos quase 80% das vagas preenchidas para a nossa carteira Small Caps, que é uma carteira que busca dentro desse índice Small Caps as principais ações que estão em tendência de alta para o ano de 2023. Então, vou mostrar aqui para vocês como que está a nossa rentabilidade no mês de janeiro, né? Um dos melhores meses dos últimos 12 meses praticamente.
a gente vem surfando muito bem as rentabilidades e pegando as ações que mais subiram no mês. Olha, a nossa carteira Big Rocks está com mais de 14% de rentabilidade, Smart Dividendos 5%, Rocket 5 quase 4%, e Small Rocks, que é a carteira que eu estou falando para vocês, mais de 5% de rentabilidade. Temos também o mercado de criptoativos que andou muito bem nesse mês de janeiro, Bitcoin subindo mais de 43%, e o Ibovespa está aqui em 2,26. Então realmente conseguimos pegar aqui ótimas oportunidades, e a carteira Small Caps, normalmente ela é fechada para a maioria dos assinantes, porque não podemos colocar muitas pessoas dentro dessa carteira, porque como a gente está trabalhando com ações de baixo valor de mercado, se a gente coloca e vende para muita gente, a gente pode fazer uma distorção no mercado na hora de recomendar essa ação. Então a gente tem um limite de pessoas para atingir dentro dessa carteira Small Caps. Ela não abre todo mês, a cada 1 ou 2 vezes no ano que a gente abre essa campanha para a carteira Small Caps. Então, se você tem interesse em realmente pegar uma classe de ativos que está descontada nos menores patamares dos últimos 2 anos e surfar com a queda de juros esse ano, a alta dessas ações, que realmente elas vão andar muito mais do que o índice Bovespa, dado que elas caíram muito mais, dada a taxa de juros muito alta, convido você a clicar no link que está aqui na descrição, porque estamos nos últimos dias de carrinho aberto. Bom, pessoal, passei aqui por todos os pontos que eu tinha que passar com vocês, já falei do nosso S&P 500, já falei do Ibovespa. Para fechar, eu quero falar um pouquinho sobre o dólar também, porque o dólar é algo importante, né, para nós. Dado que se o dólar cai, a nossa bolsa tende a subir também, porque a gente está falando que a inflação pode diminuir nesse cenário. Então eu peguei aqui e compilei num gráfico o índice DXY, que é o índice que traz as principais moedas do mundo, né, contra o dólar. Então aqui a gente tem o yuan chinês, a gente tem a moeda do Japão, a gente tem a moeda do Canadá, a gente tem as principais moedas no mundo contra o dólar. E a gente viu desde o ano passado, de setembro, quando ele bateu o pico ali, uma queda bem forte desse indicador, né, do DXY, ou seja, mostrando que o dólar nos últimos meses vem perdendo força perante o mundo, né? E aqui em amarelo está o nosso dólar, né, o dólar versus o real. A gente pode ver que ele não está andando na mesma tendência que o DXY deveria ir, né? Porque a gente está falando das principais moedas do mundo estão se valorizando perante o dólar, o nosso real também deveria se valorizar. Os ruídos políticos acabam atrapalhando bastante, essa questão de medo de uma austeridade fiscal, de você não ter ali cuidado com as contas públicas, acaba estressando um pouco o dólar, as curvas futuras também, mas a gente vê o dólar num patamar bem lateral, ele está aqui respeitando os R$5 e os 5,50 nessa região, está bem lateral aqui, vou mostrar até no gráfico para vocês verem melhor, né? Então o gráfico aqui do nosso dólar, ainda todas as médias apontando o dólar para baixo, né? Então nós acreditamos que dólar sim é para baixo dos R$5, né? Dado realmente toda essa conjuntura econômica, a quantidade de investidor estrangeiro que está vindo aqui para as bolsas e também pelo fato de que nós somos um dos melhores países para se investir no relativo no momento, porque estamos ainda com a casa aparentemente em ordem, nossas contas públicas estão aparentemente no lugar, né? E também temos ali muita coisa para exportar, muitas commodities para exportar. Então o dólar para nós é para baixo. Tivemos uma operação esse mês, não deu bom, né? Acabamos perdendo ali alguns pontos, mas os algoritmos estão em busca de novas operações aqui, provavelmente na ponta vendida, dado que estamos com as médias todas empurrando ainda o índice para baixo. Então o dólar, na nossa visão, é para baixo. Vamos ver como será os próximos dias. Espero que vocês tenham gostado desse Palavra do Investidor. Se vocês gostaram, deixa o comentário aqui. Se vocês querem que eu traga algum assunto diferente para vocês também, deixa nos comentários que a gente vai atendendo vocês aqui durante os próximos Palavras. Quero desejar uma ótima semana de negociações. Cuidado para essa semana, uma semana muito importante dentro dos mercados globais, e na próxima semana eu já trago um resumo de tudo o que aconteceu, se o S&P perdeu aquela região, se não, se voltamos a ter quedas e o que vocês devem fazer com os seus investimentos. Uma ótima semana e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!